Sei que como juiz, não devo mostrar emoção, mas em 22 anos nunca mostrei. Esta é uma das piores coisas que já vi na minha vida. Portanto, ordeno que você seja executado por eletrocução. Que Deus tenha misericórdia. Posso abraçar minha mãe antes de ir? Por favor, deixe-me só abraçar minha mãe. Eu te amo muito. Eu também te amo. Posso, por favor, abraçar minha mãe antes de ir? Esta é Krista Pike, de 19 anos, vista aqui num tribunal do Tennessee. Pike enfrenta acusações de assassinato. A loucura de Pike começou em janeiro de 1995, quando atraiu Colleen Slammer, de 19 anos, para fora do dormitório e para o bosque. Pike tinha ciúmes de Slammer e pensava erroneamente que ela queria roubar seu namorado. Para isso, Pike conspirou com seu namorado, Tatriel Shipp, de 17 anos, e sua amiga, Shadola Peterson, de 18. Juntos, ela e o namorado agrediram e torturaram Slammer, enquanto Peterson vigiava. Insatisfeita com o ataque, Pike pegou um pedaço de asfalto e golpeou Slammer até ela parar de respirar. Uma autópsia confirmou que ela foi cortada várias vezes com um cutelo e outro instrumento cortante pequeno, talvez uma lâmina de barbear ou estilete. As autoridades dizem que ela foi então espancada na cabeça com um grande pedaço de asfalto deste monte. Ela e o namorado se revezaram para gravar um pentagrama no peito dela. Ela tinha um círculo enorme com uma estrela invertida chamada pentagrama. Se você não sabe o que é um pentagrama, é uma estrela invertida dentro de um círculo que representa a cabeça de bode de Satanás. Vocês acreditam nisso tudo ou não? No início achei que eles só estavam assustados quando pularam. Foi o que pensei. Mas quando chegamos lá, tudo mudou. Havia uma foto encontrada em uma cadeira. Quem fez isso? Eu tenho algo a ver com isso? Tudo bem? Bem, me diga o que era. Era um documento fiscal. Ela então pegou um pedaço do crânio como troféu. Ela tinha um pedaço do crânio embrulhado em um guardanapo no bolso do casaco. Isso é um troféu. Mostrava que aquela peça encaixava exatamente como uma peça de quebra-cabeça em seu crânio. O grupo então voltou para o dormitório. Mas no dia seguinte, o corpo dela foi encontrado e a polícia invadiu a área. Após as investigações, os adolescentes foram presos. Com todos em pânico com o assassinato e o pentagrama em Slammer, a polícia teve que se dirigir à mídia. Não envolveu um estudante universitário. Não ocorreu na ciclovia. Não foi um incidente aleatório ou entre desconhecidos. O motivo do crime parece ser um triângulo amoroso. Parece que ambas as mulheres envolvidas estiveram envolvidas com um rapaz de 17 anos. Mas não era um triângulo amoroso. Slammer não estava interessada no namorado de Pike. Segundo relatos, Pike estava apenas com ciúmes. Ela admitiu prontamente ter atraído Slammer para fora para lidar com ela. Eu queria tirá-la do campus e tinha toda a intenção de brigar com ela. Ela revelou mais detalhes macabros do crime. Eu só a queria porque ela me deixava tão furiosa. E simplesmente a odiava. E eu... Mas ela dizia... Por favor, me ajude. Por favor, me salve. Eu disse, cala a boca. Não quero falar com você. Quero que você fale comigo. Eu disse, quero sair dessa. Eu disse, fui longe demais. E isso me inspirou a fazer o que fiz com ela. Sabe, é mais difícil machucar alguém quando essa pessoa está falando com você e você vê outro ser humano. Certo? E eu disse para ela, cala a boca. Então a atingi e ela ainda estava respirando. Eu disse, Colleen, você sabe quem está fazendo isso com você? E ela só fazia falando assim, mas não sei o que ela estava dizendo. Durante o julgamento, a defesa apontou que ela teve uma infância difícil e abusiva, o que deve ter influenciado suas ações. Mas a própria Pike observou que sabia o que estava fazendo, sabia exatamente o que eu estava fazendo. Tudo o que fiz naquela noite, eu sabia o que estava fazendo, e acho que estava descontando nela coisas que aconteceram comigo anos atrás. No final, Pike foi considerada culpada de todas as acusações e condenada à pena de morte. Portanto, está ordenado que você seja executada por eletrocução, conforme previsto por lei. Em seguida, você será transferida para a custódia do diretor da penitenciária do Tennessee. E ainda no dia 12 de janeiro de 1997, seu corpo será submetido a choques por corrente elétrica suficiente. Que Deus tenha misericórdia de você. Ela não conseguiu conter as lágrimas depois que saiu do tribunal.
Posso abraçar minha mãe antes de ir? Sr. Bates, por favor, mantenha a senhorita Pike no banco dos réus. Por favor, deixe-me só abraçar minha mãe. Por favor, mantenha Pike no banco dos réus. Eu te amo muito. Te amo também. O namorado de Pike, o homem por quem ela supostamente fez tudo isso, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade após 25 anos. Peterson recebeu 6 anos de liberdade condicional. Pike ainda está no corredor da morte. Krista Pike tentou 3 vezes, em níveis estadual e federal, sair do corredor da morte, mas todas falharam. Isso não impede ela e sua equipe jurídica de tentarem novamente. A família de Colleen diz que após 25 anos ainda buscam um encerramento. Quando você acha que já viu de tudo, outro detento supera o comportamento selvagem de Krista Pike. Entra Pedro Espinosa, 23 anos, no Tribunal da Califórnia por acusações de homicídio. Ele merece a maior punição possível, a pena de morte, e a partir daí que apodreça no inferno. Obrigado. Em março de 2008, Jamil Shaw, de 17 anos, foi fatalmente baleado por Pedro Espinosa, membro da gangue 8th Street. Quando formos te matar, vamos mandar uns caras lá pra fazer uma bagunça de verdade com você. O estilo de execução é uma forma bonita de fazer isso porque manda uma mensagem. O tiroteio ocorreu depois que Espinosa viu Shaw voltando para casa com uma sacola vermelha e achou que ele era de uma gangue rival. Para piorar, Espinosa tinha acabado de sair da prisão. Em uma entrevista emocionante, o pai de Shaw relembrou os trágicos eventos que levaram à morte do filho. Ele estava no telefone falando com a namorada enquanto andava na rua e ela ouviu o cara que chegou nele e perguntou: "De que set você é? Tipo, de que gangue você é?" Ele não respondeu e eles atiraram. Ele não é um gangster. Ele não anda com gangues. Ele não faz nada disso. Espinosa foi preso em seguida. No tribunal, seu primo Javier testemunhou sobre suas atividades. Quando você falou com a polícia, contou pra eles o fato de que Pedro falou com você, naquela noite, 2 de março, sobre um jogador de futebol americano que foi morto, como mostrado no noticiário? Não, senhor. Na verdade, você contou aos detetives que Pedro te contou, naquela noite, que ele fez isso? Eu disse isso, senhor, mas fiz por um motivo. Mas você diz isso? Eu disse isso, mas não, tipo, não literalmente por causa da notícia. Não, disse porque estavam me ameaçando. Eles me ameaçavam falando sobre isso, que eu matei uma pessoa, que eu estava envolvido e que eu ia enfrentar mais de 20 anos na penitenciária federal. Quem te contou isso? Penitenciária do Rio. Você não disse para o detetive. Ele me disse que fez isso. Eu vi na TV. Você não fez essa afirmação? Eu vi, eu vejo isso na TV, mas antes de realmente começar. Eu ouvi falar disso, até já ouvi antes, tipo, como se chama isso? Antes da polícia sequer vir na minha casa. Então eu já sabia quem, tipo o que tinha acontecido com aquela TV. A promotoria fez perguntas diretas sobre seu depoimento anterior à polícia. Você não disse à polícia que Pedro te falou "eu matei o cara" naquela noite enquanto assistia ao noticiário? Eu falei pra polícia, mas nunca disse que vi na TV. Isso tudo era mentira, foi algo que eu inventei. Você não afirmou na mesma entrevista que ele usou uma arma? Foi isso mesmo que acabei de dizer. Como? Tudo junto. Disse claramente. Ele me contou que matou o cara. Você não disse isso? Eu disse isso. Após semanas de debates, Espinosa foi considerado culpado por condenar o tio de Shaw e agora... Poucos falavam com ele. Nos dias em que eu crescia, basicamente, você usava os punhos. Você não vai simplesmente matar alguém a sangue frio. É a saída dos covardes. Os pais de Shaw também depuseram. A mãe, sargento do exército do Zefirel, deixou claro que não perdoaria as ações de Espinosa. Percebi que não sou tão cristã porque não consigo dizer, eu te perdoo por matar meu filho. Agradeça a Deus se tem sua família unida e seus filhos, e os ama e faz coisas com eles. Graças a Deus por isso, porque tem gente que não dá a mínima. Espinosa foi prontamente condenado à morte. É o julgamento e sentença deste tribunal que, pelo crime de homicídio em primeiro grau, cometido sob a circunstância especial de que o réu matou intencionalmente Jamil Shaw II, o réu, Pedro Espinosa, será condenado à morte dentro dos muros da prisão estadual da Califórnia em San Quentin, conforme prescrito por lei, em data a ser fixada por este tribunal em um mandado de execução.
Momento e local em que deverão executar Pedro Espinosa da maneira prescrita por lei. O membro da gangue ainda aguarda sua execução. Por mais chocantes que sejam as ações de Pedro Espinosa, não se comparam às ações de Marlin Joseph, de 29 anos, que enfrenta acusações de duplo homicídio na Flórida. Filho, eu te amo. Você sabe que eu te amo, mas pode, por favor, se entregar? Você precisa fazer isso? Em dezembro de 2017, Colota Crowell e sua filha de 11 anos, Kira Inglett, foram mortas a tiros por Marlin Joseph após tensões crescentes entre Kira e a filha dele. Tudo começou com uma mensagem de texto. No dia dos assassinatos, a filha de Joseph o informou sobre um incidente com Kira. Quando Joseph chegou, uma discussão acalorada começou entre ele e a mãe de Kira, e ele atirou nela. Kira, de 11 anos, tentou fugir, mas Joseph a perseguiu e atirou nela várias vezes. Ele ficou escondido por dias antes de finalmente ser capturado. A polícia encontrou Joseph, o prendeu e o levou sob custódia. Durante a sentença, o juiz falou sobre o terror que a menina de 11 anos deve ter sentido. Ela viu sua mãe sendo baleada e sabia que o assassino viria atrás dela em seguida. Joseph foi condenado à morte seguindo a recomendação do júri. Marlin Maurice Joseph, você não só perdeu seu direito de viver entre nós, mas sob esta lei da Flórida, perdeu seu direito de viver completamente. Portanto, fica ordenado e julgado quanto à acusação de homicídio em primeiro grau de Colota Crowell, que Marlin Maurice Joseph será entregue à custódia do Departamento Correcional da Flórida na prisão estadual. Você permanecerá confinado lá até uma data específica selecionada pelo governador do estado da Flórida. E nessa data, você será executado pelo método previsto na legislação da Flórida. Marlin Maurice Joseph. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Este tribunal está agora em recesso. Joseph não mostrou sinais de arrependimento pelo que fez e agora aguarda no corredor da morte por sua execução. Mas Marlin Joseph não está sozinho em suas ações insanas. Porém, isso não se compara às ações explosivas de Michael Bargo, de 18 anos, que enfrenta acusações de homicídio na Flórida. Um jovem de 15 anos é espancado, depois morto a tiros, seu corpo queimado para eliminar qualquer evidência. Em 2011, Bargo e 4 amigos atraíram Seth Jackson, 15 anos, para uma casa em Summerfield. O grupo agrediu e espancou Jackson brutalmente. Quando tentou escapar, eles o arrastaram de volta e continuaram o ataque. Um adolescente de 15 anos sabia que estava sendo arrastado de volta para casa e que iria morrer. Por fim, Bargo atirou nele várias vezes a queima-roupa. Então ele bateu na nuca dele com um pedaço de madeira. E, levantaram ele, colocaram numa poltrona e começaram a insultá-lo. E então, ele disse que quando se cansou disso, sacou uma arma e simplesmente atirou nele 3 vezes. O grupo então queimou o corpo e jogou os ossos em uma pedreira inundada. Pedreira. Bargo e mais 4 espancaram e mataram Jackson a tiros há 8 anos. O grupo queimou seu corpo e o descartou em baldes de tinta que foram jogados numa pedreira cheia d'água. No tribunal, Bargo nega qualquer envolvimento, apesar de vários depoimentos o apontarem como mentor do crime. Você machucou o joelho perseguindo Seth quando ele fugiu da casa, não é? Não, absolutamente não. Ok, então foi você na varanda gritando, "Pega ele?" Eu não estava lá quando isso aconteceu. Então em algum momento você disse, "Ei, não vou mais te ajudar nisso. Meu joelho dói, vou parar." Certo? Não. Você só continuou. Ah, sim. Quer dizer, o que você quer que eu diga? Que você parou, chamou a polícia, não ajudou eles. Você não fez nada disso. Não, eu carreguei. Você levou o bloco até a cerca. Eles escalaram com ele, porque você mandou. Você testemunhou que mandou jogar os baldes do penhasco pela parede de pedra. Se eles vão fazer isso, esse seria o jeito certo. Ok, então você estava ajudando eles? Você seguia o conselho do Kyle de ficar com eles. Depois de se livrar do corpo do Seth, após jogá-lo na pedreira, você vai ao Publix, pega cerveja e começa a beber. Sim, foi bem estressante. Certo. Kristen, você foi à casa dela antes de ir para Stark? Fui. Você disse que falou para ela. Alguém levou um tiro com uma arma. Alguém atirou com minha arma. Com minha arma. Ok. E sua namorada de 1 ano e meio, Kristen, entendeu errado e achou que você disse, eu atirei em um garoto. Mas não é isso que ela diz. Nunca disse a ela, eu atirei em alguém. Ok, é isso que estou dizendo. Ela entendeu errado o que você disse. Sim, ok. Sua namorada de 1 ano e meio entendeu errado. A promotoria trouxe os amigos de Bargo para testemunhar sobre seu envolvimento no crime.
Ele mesmo atirou nele. No quintal? No quintal várias vezes. Ele o arrastou de volta para casa, colocou-o na banheira e o espancou ainda mais. E atirou 2 vezes no rosto dele. Ele disse que colocaram o corpo em um saco de dormir e fizeram uma fogueira. Posso ter um momento, por favor? Mas a defesa alegou que ele estava mentalmente doente durante o crime. Ele não tomava nenhum remédio para as doenças mentais com as quais foi diagnosticado. Felizmente, a alegação deles não convenceu o júri. Nós, o júri, unanimemente decidimos que o réu, Michael Shane Bargo Jr., deve ser condenado à morte. Sim, no final, ele recebeu a pena de morte e seu grupo foi condenado à prisão perpétua. Mas essa não foi a única vez que um adolescente cometeu um crime atroz. Veja, por exemplo, o caso de Austin Myers, que esteve em um tribunal de Ohio por assassinato. Acabou de matar um dos meus amiguinhos na minha frente e estava com uma arma no bolso. E eu não sabia o quê. Depois ele tentou me incriminar e fazer parecer que eu fiz tudo. Como eu saberia sobre o cofre? Como eu saberia sobre o dinheiro? Por que eu mataria alguém a sangue frio? E ele me disse isso. Em janeiro de 2014, Myers e seu amigo, Timothy Mosley, planejaram roubar a família Beck. Mas quando viram que Justin Beck estava por perto, o esfaquearam fatalmente, com Mosley desferindo o golpe fatal. Myers é um dos 2 homens que estrangularam e esfaquearam Justin Beck, de 18 anos, em janeiro passado. Os 2 amigos planejavam o roubo há dias e compraram um cabo de aço no dia anterior para eliminar quem atrapalhasse. Temos as gravações dele comprando a arma do crime. Difícil encontrar um caso com mais premeditação do que este caso específico. Quando interrogados, Myers negou tudo e culpou Mosley, apesar de ter arquitetado todo o plano. Me conte o que aconteceu desde segunda à noite. O que levou a isso? Então, voltamos na terça-feira. Terça-feira. E qual era a sua intenção quando voltou para a casa? Fazer a mesma coisa que eu disse antes. Você acha que ia só ficar por lá? Você não tinha intenção de pegar nada? Não, não tinha intenção de pegar nada. Você perguntou ao Tim por que isso aconteceu de repente? Não quis falar sobre isso porque ele tinha matado um amigo meu na minha frente. E ele tinha uma arma no bolso, certo? E não sabia que Tim achou boa ideia fazer parecer uma fuga ou algo assim. Acabamos enrolando ele num cobertor e colocando no porta-malas. Depois de colocá-lo atrás de uma árvore com o cobertor, atiraram nele 2 vezes. Mosley ouviu suas declarações e ficou irritado. Ele logo contou aos detetives o que queriam saber e aceitou um acordo para testemunhar contra Myers. Depois de ouvir ele tentar me entregar e fazer parecer que fiz tudo, isso é besteira. Como eu saberia sobre o cofre? Como eu saberia sobre o dinheiro? Por que eu mataria alguém a sangue frio? E ele me contou sobre isso. O que ele te disse e por quê? Bem, ele me falou sobre a casa do Justin e o padrasto dele, dizendo que tem um cofre. Ele mantém o cofre entreaberto e tem uma arma e muito dinheiro. Além disso, quanto dinheiro você achava que ia ter lá? Austin disse que uns bons milhares. Então, pensamos num trabalho rápido, entrar e sair, pronto, ganhar uma grana. E então bolamos um plano de eliminar o Justin porque estava no caminho. Então, ele é o cérebro da operação, pelo que parece. Basicamente, eu estava seguindo. Você é o músculo. Basicamente. Nunca sentiu que bateu no osso ou algo assim que foi difícil? Era só entrava e saía. Sério? Ah, não tive tempo. Eu o esfaqueei. De quem foi a ideia das enzimas sépticas? Austin Myers. A gente jogava no corpo para decompor mais rápido, porque o plano era estrangulá-lo sem deixar sangue, certo? Peguei ele bem no queixo. Ok, então comecei a surtar. Eu só pensei, droga, isso não está saindo como planejado. Não sei se já era tarde demais para voltar atrás, certo? Então, sem saber o que mais fazer, peguei minha faca que estava aqui no meu bolso. Eu estava de bermuda tática e comecei a esfaquear as costas. Quando Myers percebeu que seus planos não estavam funcionando, confessou. Ele diz que foi você quem puxou o gatilho e que ele já está morto. Quer dizer, tudo que eu quero saber é a verdade. Ele diz que você atirou nele e é muito convincente. Foi você que atirou ou foi ele? Eu recuei. No tribunal, Myers se dirigiu ao júri antes que saíssem para deliberar.
Só posso imaginar a dor sentida por Mark e Sandy Cates e por Jacob Beck, irmão de Justin. Eu também tenho irmãos e irmãs. Só posso imaginar como seria perder um deles. Sinto muito que isso aconteceu e sei que não traz Justin de volta, mas sinto muito. Queria poder voltar no tempo e impedir isso antes de acontecer, mas não posso. Odeio ver qualquer família passar por tanta dor e sofrimento assim. Perder um filho, não consigo imaginar. Perder um irmão. Se escolherem me matar, só causará mais dor para outra família, não para mim. Não vai me ferir. Não sentirei nada. Vai ferir mais pessoas inocentes. Se me matarem, não resolverá nada. Não trará Justin de volta. Só vai machucar mais pessoas inocentes. Não quero ferir ninguém. Não peço que poupem minha vida para machucar alguém. Quero ajudar pessoas, evitar tragédias como esta. Só peço uma chance de me tornar uma pessoa melhor. Antes da sentença de Myers, a mãe de Justin Beck contou como suas ações afetaram ela e a família. Austin poderia ter parado, mas diz a Justin: tudo bem, está quase acabando. Você poderia ter mudado de ideia várias vezes, mas não mudou. Principalmente quando Justin implorava por sua vida. O pai de Justin também falou diretamente a Myers: não vou ficar aqui e contar meu... O quanto eu te odeio. Isso é inquestionável. Só espero que toda vez que fechar os olhos à noite, veja meu Justin. Meu filho, Justin. Antes que o juiz anunciasse sua sentença, Myers implorou por sua vida. Sei que cometi um erro horrível. Eu só tenho 19 anos. Eu acho que posso fazer muitas coisas boas se você me permitir viver. No fim, Myers não conseguiu escapar da punição. O réu não entende o quão preciosa é a vida. Portanto, decidimos unanimemente que a pena de morte seja imposta a Austin Myers. Enquanto Myers aguarda a execução, Mosley foi condenado à prisão perpétua. Porém, Austin Myers não foi o primeiro jovem a fazer algo tão cruel como Dylan Roof, um adolescente da Carolina do Sul, julgado por múltiplos assassinatos. Então, você atirou neles? Sim. Bem, que tipo de arma você usou? Uma Glock 45. No verão de 2015, Roof entrou discretamente na igreja Emmanuel AM, misturando-se aos participantes de um estudo. Roof é acusado de cometer um dos ataques mais mortais a um local de culto na história dos Estados Unidos. Às 20h de quarta-feira, ele entra na histórica igreja Mother Emmanuel AME. Testemunhas dizem que ele se juntou ao grupo de oração, sentando com membros da igreja por quase uma hora. Uma vez dentro, Roof abriu fogo, matando fatalmente 9 pessoas, todas afro-americanas. Dylan Roof, de 21 anos, supostamente abriu fogo em uma das igrejas negras mais famosas do Sul. Muitas das vítimas eram avós na casa dos 70 e 80 anos. No dia seguinte, Roof foi capturado e levado sob custódia. O suspeito do massacre na igreja de quarta-feira agora está sob custódia. O crime de Roof foi motivado por ideologias racistas, e o tiroteio causou tanta revolta que o presidente Obama teve que falar à nação. Isso aconteceu, numa igreja negra. Obviamente também levanta questões sobre uma parte sombria da nossa história. Esta não é a primeira vez que igrejas negras são atacadas. Durante as investigações, a polícia encontrou seus escritos racistas e uma lista de igrejas negras que ele planejava atacar. Os promotores apresentaram seus escritos racialmente inflamados, fotos da bandeira confederada e uma lista de outras igrejas encontradas em seu carro. Durante o interrogatório, Roof admitiu seu crime. Eu fui àquela igreja em Charleston e... Então, você atirou neles? Sim. Bem, que tipo você usou? Uma Glock 45. Roof mostrou o quanto não se importava com sua preocupante falta de remorso. Eu fiz isso. Você fez o quê? Quer dizer, eu sei que às vezes é difícil dizer. Bem, não é que eu não queira dizer porque não quero parecer culpado. Eu simplesmente não gosto de dizer isso. Eu sei. Às vezes temos que encarar essas coisas, as realidades. O que exatamente que você fez? Bem, eu matei eles. Bem, eu acho. Quer dizer, eu realmente não sei. Então, você atira neles? Sim. Durante seu julgamento, os promotores provaram que Roof era um supremacista branco. No mundo doentio dos supremacistas brancos, o número 8 representa a 8ª letra do alfabeto, H. Então, 88 significa HH, e se refere a Heil Hitler, a saudação nazista ao louco Adolf Hitler. O número 88 também estava estampado numa camiseta usada por Dylan Roof. Também mostraram que ele havia observado a igreja antes e até praticado suas habilidades de tiro. Os jurados estão vendo este racista, confesso, e acusado de assassinato praticando tiro ao alvo.
A polícia diz que Dylan Roof, de 22 anos, se filmou em casa usando a mesma Glock .45 que teria usado no ataque à igreja. No fim, havia apenas uma sentença para um ato tão insensato. Roof foi condenado à morte. Porém, não é a primeira vez que um criminoso tira vidas alheias sem pensar. Assim como aconteceu no notório caso de Devin Erickson e Alec McKinney, que enfrentavam acusações de assassinato no Colorado. Naquele tiroteio escolar no Colorado, os 2 suspeitos, ambos estudantes, ou 9 estudantes baleados, um deles morto ao enfrentar o atirador. Crianças do jardim de infância ao 12º ano naquela escola. Seus pais desesperados esperando notícias de que estavam seguros. Em 7 de maio de 2019, Erickson, de 18 anos, e McKinney, de 16, atiraram em uma escola no condado de Douglas. Eles feriram 8 estudantes e mataram Kendrick Castilho, de 18 anos, um estudante corajoso que tentou parar a loucura. Sua família contou a repórteres que Kendrick disse: se houvesse um atirador na escola, ele não pensaria 2 vezes antes de agir. Kendrick, com seus colegas Joshua Jones e Brandon Wiley, mostrou coragem incrível ao confrontar Erickson quando sua arma travou, parando o tiroteio. Completo desprezo pela própria segurança, ele estava imediatamente lá para responder. Ele estava imediatamente sobre o atirador, pronto para acabar com a ameaça. Brandon Wiley, um recruta da Marinha, foi um dos rapazes que avançou contra o atirador. Havia medo. Ainda olho para trás e sinto um pouco de medo quando penso nisso. Mas depois disso, é apenas fazer o que achei que devia fazer. Com a ajuda deles, policiais entraram e os prenderam, com Erickson admitindo ser forçado ao crime. A cena dramática mostra uma corrida para deter os atiradores. Aqui, Alec McKinney é visto no chão sendo revistado. Várias balas foram encontradas. Quase ao mesmo tempo, outro grupo de policiais entra. Enquanto isso, o sargento Joe White foi visto resgatando o estudante Jerry Montoya da escola. Um vídeo foi exibido no tribunal com um detetive gravando uma breve entrevista com Devin Erickson após o tiroteio. Quantos atiradores você tem? 2. Só 2? Só 2, sim. Por quê? Ele estava me fazendo... Eu estava só porque foi assim que ele me deixou viver. No tribunal, McKinney refutou a ideia de que forçou Erickson a participar do tiroteio. Acredito que compartilhamos igual responsabilidade por tudo o que aconteceu. Por quê? Ninguém tentou impedir ninguém. Ninguém forçou ninguém a fazer isso. Nós dois concordamos. Foi o impulso para seguir com o plano que já tínhamos discutido. Durante a audiência de sentença, o avô de Erickson falou no tribunal. O Devin que conhecemos não é o Devin que você ouviu aqui hoje. Ele é uma pessoa amorosa, carinhosa e absolutamente excepcional. Ele cometeu um erro grave, sim, mas é um cara ótimo. A irmã também falou sobre o irmão que ela lembrava. Primeiro, quero dar minhas sinceras condolências às vítimas e suas famílias. Sei que Devin se arrepende totalmente do que aconteceu naquele dia trágico. O Devin que conheço sempre teve um coração muito bondoso. Ele só deu a mim e à minha família o amor mais carinhoso do mundo. E desejo mais que tudo que isso nunca tivesse acontecido. Eu sei no meu coração que esse não era ele. Eu te amo para sempre, Devin, e sinto sua falta todos os dias. Para o pai, todo o incidente foi devastador. Como a maioria, quero começar pedindo desculpas e expressando simpatia às pessoas que foram alguns muito impactados, especialmente a família Castillo. Perder o filho, não sei como alguém pode jamais entender como isso pode ser. Nós tentamos, mas é impossível saber como é perder seu filho, especialmente se for seu único filho. Tenho certeza que seus corações estão despedaçados, e ouvimos que ainda estão. Esperamos que um dia eles consigam curar isso. Todos sabemos que foi apenas uma tragédia sem sentido, e esperamos que no futuro eles possam se curar disso. Ele chamou os nomes dos alunos feridos para lembrá-los. Quero reconhecer cada um pelo nome porque é importante reconhecermos as pessoas impactadas por isso. Então vou começar com Lucas. Lucas Albertoni, Steven Bartoni, Jackson Gregory, Matt. Rachel Krause, Joshua Jones, Gerardo Montoya Ojeda, Thomas Saia e Alexander Watford. Essas são pessoas que não sei como eles jamais esquecerão o que aconteceu e terão cicatrizes físicas e emocionais pelo resto das suas vidas. E lamentamos muito por isso. A mãe de Devin também se dirigiu ao juiz. Sinto muito pelo senhor e senhora Castillo pela perda do filho, Kendrick. Sou mãe e não consigo imaginar a dor de perder um filho. Sei que vocês têm vazios no coração que nunca, jamais serão preenchidos.
Por favor, saibam que nos importamos e temos orado por vocês e por todos desde o início. No final, Erickson recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sr. Erickson, tenho certeza que você sabe disso. Quando uma pessoa é condenada por crimes como os que você cometeu, eles são tão graves que a sentença deve ser pelo menos o ponto médio da faixa presumida, não mais que o dobro da pena máxima. Muitos destes devem ser cumpridos consecutivamente. Muitos podem ser cumpridos consecutivamente. Todos já apontaram que esta é uma sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Então você não vai cumprir esta sentença. E quando você morrer, não estará mais cometendo crimes. Também não há nada, nenhuma parte dessa sentença que eu possa impor, que vá reparar o dano que você causou naquele dia, que ajude essas pessoas a saírem deste tribunal e dizerem, me sinto melhor agora. E outro fator a considerar é punir um infrator, garantindo a imposição da sentença que ele merece pela gravidade do seu crime. Então, o que você faz com o resto da sua vida na prisão, isso não depende de mim, depende de você. Enquanto McKinney recebeu prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos por ser menor. Porém, o caso de Brandon Bradley poderia ser considerado ainda mais louco. Bradley enfrenta acusações de homicídio por matar a tiros uma policial na Flórida. Acusado de furtar itens de um hotel em Melbourne. Em 26 de março de 2012, Bradley e sua namorada roubaram alguns itens de um hotel. Quando a delegada Barbara Peel o confrontou, ele atirou nela várias vezes, tirando sua vida. Ela o parou por roubar itens de um motel e foi baleada a queima-roupa 4 vezes. Ele fugiu, mas foi capturado depois. No tribunal, sua namorada testemunhou sobre seus motivos. Ele continuava perguntando a ela: "Por que você vai atirar em mim? O que eu fiz para você atirar em mim? Por que estamos sendo parados? Por que eu preciso sair do veículo?" A promotoria destacou que o tiroteio foi deliberado e intencional. Que Brandon Bradley disse a ela: "Você está me vendo. Eu não vou para a prisão. Vou fazer o que for preciso para impedir que ela me mande para a prisão. Se eu tiver que atirar e matá-la..." Mas a defesa discordou. Eles alegaram que Bradley estava sob efeito de narcóticos e não era ele mesmo. E isso incluía maconha, Xanax, êxtase, praticamente tudo que você imaginar estava envolvido. Eles não estavam em seu estado mental normal. Ela não tem explicação para isso. No entanto, um toxicologista especialista testemunhou que as evidências não sustentam essa conclusão e não se pode usar esse exame de sangue feito horas depois como prova. Não é possível. Bradley foi considerado culpado e condenado à morte. Assassinato pela morte ilegal da delegada Barbara Peel. Por esse crime, o tribunal o condena à morte na forma prescrita por lei. Mas após decisão da Suprema Corte, sua pena foi comutada para prisão perpétua. Embora seja claro que Brandon Bradley está seriamente perturbado, suas ações são semelhantes às de Marcus Fishburne, que enfrenta acusações de homicídio na Flórida. O corpo de Asia Levy, de 25 anos, foi encontrado em um armário nos apartamentos Green Tree Place na última sexta-feira. Em dezembro de 2019, Fishburne esfaqueou fatalmente a namorada do colega de quarto. Julga que ele havia virado uma nova página. Primeiramente, meritíssimo, quero tomar um momento para dizer que assumo total responsabilidade por minhas ações e meu papel nesses crimes. Tenho vivido com arrependimento todos os dias como ser humano civilizado por esses crimes. Estou preso há 11 anos e aproveitei todas as oportunidades disponíveis na prisão para me tornar uma pessoa melhor. Tenho sido um detento modelo durante meu encarceramento. Participei de programas educacionais. Cuidei de detentos idosos. Trabalhei com detentos com problemas mentais. Também aprendi que o estado da mente determina nossos caminhos. Por isso, busco bons padrões todos os dias. Não sou mais a mesma pessoa que era antes. Tenho pessoas que acreditam em mim e, acima de tudo, uma família que me apoia. 1 Coríntios capítulo 33, versículo 11 diz: "Quando era criança, pensava como criança, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de criança. Quero me virar e pedir desculpas à minha vítima pelo que fiz." Assumo total responsabilidade e peço desculpas por isso. Obrigado, meritíssimo. A mãe devastada implorou pela libertação do filho. Por favor, meritíssimo, ajude-me a reunir minha família. Mas as vítimas do assalto ainda não superaram o trauma. Quanto tempo há... Com licença. A arma ficou apontada para sua cabeça? Não parecia muito tempo, mas foi o suficiente. Os assaltantes disseram algo para você? Sim, disseram. Eles queriam saber onde estava o cofre. Cadê o dinheiro? Você precisa nos dizer se não, sabe? Palavrões tipo, seu traseiro, essas coisas. Diga o que eles falaram, senhora. Sério? Quero ouvir palavra por palavra. Bem, eles queriam saber onde estava o maldito dinheiro.
Se não contássemos, eles iam atirar na nossa bunda. Eles estavam, sabe, nos chutando. Um deles chegou a colocar a arma na minha cabeça. Fiquei com um hematoma por dias. Eu tinha fotos, mas não consigo encontrar. Senhora, o que passa pela sua cabeça no momento em que tem essa arma apontada pra você? Deus e eu estamos bem. Bem, passei por uma lista mental rapidamente. Deus e eu estamos bem. Sabe, quando dizem que sua vida passa diante dos seus olhos, é verdade. Por mais que eu saiba que ele quer liberdade, não quero ele andando por onde moro. E eu não vou me mudar. No final, o juiz o sentenciou novamente a 30 anos. O senhor não vai conseguir isso porque não merece. Após revisão, a sentença foi reduzida para 21 anos. Enquanto as ações de Young podem ser vistas como juvenis, o mesmo não vale para Seth South, acusado de homicídio duplo em Washington. South é acusado de esfaquear seus 2 meio-irmãos até a morte na casa deles em Poulsbo na quarta-feira. Posso dar a resposta agora mesmo. Ninguém discordaria dele. Discordam de mim. Em outubro de 2024, South ligou para a polícia e relatou que seus irmãos, Sebastian, de 16 anos, e Scott, de 17, estavam mortos. Ele admitiu imediatamente tê-los matado. A polícia acabou alcançando-o enquanto tentava fugir. Motorista, mostre suas mãos. Mãos para fora da janela. Mantenha as mãos para fora. Se você mexer dentro do carro, vou atirar em você. Você me entendeu? Saia do carro. Deite no chão. No chão, no chão, no chão. No tribunal, seu advogado alegou que ele era mentalmente incapaz e deveria estar num hospital. Os advogados pediram avaliação de competência mental, com a promotoria afirmando que o jovem de 23 anos era um risco para si e outros. O réu, pelos motivos citados, representa risco extremo de assassinato para outro irmão que está à solta em nossa comunidade. Como se quisesse provar sua doença mental, ele interrompeu o juiz. Posso dar a resposta agora mesmo. O que vou fazer é ter o próximo. Ninguém discordaria de mim. E até virou-se para sair do tribunal. Realizado. Durante a audiência de quinta, South tentou fazer vários comentários. Então, ele até tentou ir embora antes que os agentes o agarrassem, mantendo-o no lugar. Felizmente, os policiais o contiveram. Se considerado culpado, South provavelmente receberá a pena de morte. Não esqueçamos o chocante incidente envolvendo Russell Burrow, que enfrenta acusações de homicídio em Rhode Island. Ele tirou a vida do filho dela, meu neto. Para quê? Eu não desejo. Vingança, mas peço justiça e que seja imposta a pena máxima conforme a lei permite. Em um dia trágico de julho de 2012, Burrell, de 16 anos, sem qualquer provocação, atirou fatalmente em 3 pessoas em um conjunto habitacional. Ele atirou e matou 3 pessoas em julho de 2012 em Providence. Shemika Barros, de 22 anos, seu namorado, Michael Martin, de 23 anos, e um amigo deles, Damian Colon, de 22 anos. Durante o julgamento, a promotoria explicou ao tribunal como tudo aconteceu. Os tiros disparados por Russell Burrow atingiram e mataram tanto Michael Martin quanto Damian Colon. Enquanto Russell Burrow atirava no Sr. Martin e Sr. Colon na cozinha, Shemika Barros acordou no sofá da sala de estar. Em um momento comovente, uma das avós das vítimas se dirigiu a Burrow. Ele tirou a vida do filho dela, meu neto, para quê? Você cometeu um ato horrível e cruel, assassinando 3 pessoas preciosas, fruto da sua alma doente. Não desejo vingança, mas peço justiça e que seja imposta a pena máxima conforme a lei permite. A mãe da vítima também tinha algo a dizer para ele. Cada dia é uma luta ter que passar pela porta do quarto dele. Mais um dia que passa sem ouvir sua voz ou ver seu sorriso que iluminava qualquer ambiente. Há um vazio e uma lacuna na minha vida que nunca serão preenchidos. Burrow recebeu prisão perpétua.